Ao vivo! Hora nona. Tum, pum, tchá, pum, hora nona. Estamos aqui ao vivo na hora nona. Conversar com o pastor Abílio. Não é o Abílio Santana, aquele Pentecoste puro. É o Abílio lá dos Estados Unidos, menino. Hoje a live tá internacional. É mole? Aí ele aí, ó, já entrou. Eu já... Ele entrou para um soldado no quartel quer serviço. Hoje Leandro e Keide estão aí para dar moral, pastor Abílio. Fala, meu querido. Fala, Manu! Qual é a boa? Vai um cafezinho brasileiro aí? Quem dera. Eu já quase não durmo se eu tomar café aí. Rapaz, para mim, a melhor bebida é café. Também gosto. O problema é a cafeína. Tem uns descafeinados, né? Cafeína, cloroquina, tubaína, qualquer troço vai. É isso aí. Só não pode cocaína, aí de jeito nenhum. Aí é tenso, eu já tenho a napa torta aqui por causa disso. Olha só, mudar de assunto, porque essa conversa é esquisita, né, rapaz? Tá entrando no caminho meio estranho. Rapaz, eu já fui bem complicado. Olha só, se apresenta aí pro pessoal, por acaso alguém aí que não te conheça, para conhecer um pouco da sua história. Conta aí um pouco da sua história, conversão, chamado, capacitação, primeiros ministérios, como é que foi, as andanças, até parar aí nos Estados Unidos. Eu sou filho da terrinha do Espírito Santo, nasci lá onde o vento faz a curva, cidade de primeira, se engatar a segunda passa direto. A placa que diz, seja bem-vindo, diz volte sempre, que é lá em Montenópolis, no nordeste do Espírito Santo, né? Lá na divisa com Minas Gerais. Terra boa. Nasci lá naquela terra boa, sou apaixonado por aquele canto. Tem um Aquela terra é boa mesmo. Cheguei em Vitória com 7 anos de idade e de Vitória não saí até os 51. Vivi 44 anos em Vitória. Rapaz, mas você tem mais de 51 anos? Eu tenho 58. Misericórdia, com essa carinha de adolescente. Pai de 3 filhos, avô de 5 netos, o 6º já a caminho. Que é isso, gente? Rapaz! Pois é. Me converti na primeira igreja batista de Campo Grande. Né? Opa! Na época do pastor Gruvira, não? Não, fui batizado pelo Gruvira. Eu era garoto ainda quando me converti. Tive um pastor top lá, que eu nunca me esqueço de alguns momentos com ele. Foi o Neemias Gilbrael? Taylor. Não, Neemias Reynold Taylor. Neemias Taylor. Tinha um Gordini, rapaz. Nunca Ele é meu vizinho aqui, rapaz. Ele é de Novo México, né? Aqui há 40 e tantos anos. Neemias é top. Fui batizado pelo pastor José Gruvira dos Santos. A minha família tem muitos pastores, né? É uma família tanto pelo lado do meu pai como pelo lado da minha mãe. Eu tenho tios pastores, primos pastores, né? E garoto ainda eu comecei com essa história de que um dia eu ia ser pastor. Vou ser pastor, vou ser pastor. Só que eu cresci e descobri que ser pastor de maneira séria, você não fica rico. E eu queria ser rico. Né? Aí eu falei, não, esse negócio de ser pastor, meus tios, meus primos são pastores, tudo pobre, não vou mexer com esse negócio. Não. Fiz concurso para o Banco do Estado do Espírito Santo, fui funcionário do Banestes 12 anos.
Um dia cheguei meio doido lá. Se você me perguntar por que até hoje não tem explicação, né? Eu era supervisor no banco, estava já na lista para fazer a escola de gerentes. E cheguei lá um dia e falei, ó, não quero mais trabalhar aqui, vou fazer minhas contas, vou lá na diretoria pedir demissão. E depois de 12 anos saí e tentei um monte de coisa. Até ser caminhoneiro eu quis ser, né? É mesmo? Aí fui trabalhar numa empresa de material de construção falida, mas conseguimos tirar essa empresa da falência na época. Foi um negócio muito legal. Foi uma experiência boa que eu tive. E aí, nesse inteirinho, nessa enrolada toda, eu resolvi em 1981, eu tinha 19 anos, eu fiz vestibular para Direito, passei em sexto lugar, fui estudar Direito, porque meu pai era advogado, meu pai foi procurador do Estado do Espírito Santo, e queria que eu fosse advogado, mas eu não queria ser advogado, não. Aí eu larguei, no segundo ano, no quarto período, eu deixei a faculdade de Direito, tranquei, né? Essa uma hora eu volto, né? E em 83 eu inventei de fazer teologia. Fui para o CETEP, Quando? Briguei com 83? Você não era nem nascido ainda, né? Eu estava nascendo. Me casei em março de 1983, né? Eu tinha 21 anos. Caramba, rapaz. Me casei com dona Sandra Eliane, que tinha 18 anos. Temos 37 anos de casado, né? Quando eu encontrava meus amigos lá do banco, lá no Brasil, eles me faziam a seguinte pergunta. E aquela mulher que você era casado com ela, que você trabalhava aqui no banco, aqueles meninos? Falei, continuo casado com ela até hoje. Ela me tolerando até hoje, né? Me aguentando. Então, em 83, cara, eu fui para o CETEBS. Eu acho que eu briguei com metade dos professores do CETEBS, né? É mesmo? O que eu defendia na época, as ideias que eu tinha na época, não eram ideias de batistas da CBB. E hoje todo mundo da CBB faz o que eu falava na época, né? Que eu já brigava na época. O que era, por exemplo? Só para eu ter noção do que é o você está falando. seguinte, eu era membro de uma igreja da CBB, mas a minha avó, a minha tia, meus primos, eles eram da CBN. Mantenópolis tem uma igreja da CBN muito forte, né? Muito. A Batista Renovada, lá o pastor João, que está lá, João Marciano, é meu brother, já preguei lá. É uma igreja top de linha, cara. Mega. Minha avó e a minha tia foram membros fundadores daquela igreja. A minha irmã mais nova, quer dizer, mais nova do primeiro casamento do meu pai, né? Porque a minha mãe faleceu em 31 de dezembro de 1985, com 47 anos. E aí meu pai estava novo ainda, casou outra vez, teve 2 filhos. São 2 irmãos tops que eu tenho, o Elias e a Thalita, né? E a minha irmã mais nova do primeiro casamento, ela é a líder da música lá daquela igreja. É mesmo? Então ela me conhece. Hein? Então ela deve me conhecer. Lá, toca teclado, a Elzimar. Eu dei aula lá, eles tiveram um seminário lá uma época, você soube disso? Sim. Então, eu dei aula naquele seminário e era aulas aos sábados. Todo sábado que eu ia para dar aula, eu ficava para pregar no domingo. A igreja é muito boa, pastor João. A minha irmã é Elzimar, uma que toca piano. Cara, Os filhos são músicos também na igreja, o Pedro, mas o Mateus. Né? Meu cunhado é um dos diáconos da igreja lá. Mas, aí, eu fui tranquei no CETEBS em 84. Falei, eu vou estar nesse seminário, mas não. E saí, muito impossível. Aqueles caras sanguíneos e coléricos, sabe, né? São calmos, pensam bastante para tomar a decisão. E aí? E aí você foi para onde? Rapaz, eu fui estudar num seminário que abriu lá em Cariacica e também não me adaptei porque o lugar era feio demais onde funcionava a escola. E aí um pastor presbiteriano, meu amigo, ele tinha uma extensão de um seminário. Abílio, só um favorzinho, deixa eu te pedir.
vira o telefone só um pouquinho para o seu rosto sair da frente dos comentários. O ideal é que seu rosto fique do lado direito da tela. Deu para entender? Porque tem Deitar o uns telefone? comentários. Você quer que Tem eu uns deite o comentários. telefone? Não, não. É em pé mesmo. Mas o que eu tô dizendo é assim, ó, entendeu? Virar Ficar de assim para o banda, seu assim? rosto ficar desse lado da tela. Isso, garoto. Boa. Porque os comentários vão subindo e eu não vejo o seu semblante, entendeu? Mas vai lá, continua, manda ver. Aí, cara, esse amigo meu abriu uma extensão de uma. Ele era um pastor presbiteriano, coitado, até sofreu um assalto, foi assassinado. Menino bom demais da conta. Ele falou comigo, Gabriel, vem terminar o seu curso aqui com a gente. E era um seminário de linha calvinista, né? Faculdade João Calvino, é o nome. Aí eu fiz o curso, terminei o curso lá, mas também não estava muito afim de ser pastor. Essa história de, enfim, assumir realmente que o meu negócio era esse, era o negócio de Deus, né? Aconteceu no ano 2000. Eu fui ordenado no ano 2000, fui trabalhar numa proposta alternativa de igreja para atingir universitários. Foi ordenado, só para eu entender, foi ordenado em qual igreja, por que pastor? Na época, pastor Ozenir Correia. Você conhece o Ozenir? O Ozenir foi diretor do CETEBS. Depois mas eu não era nem nascido, né, meu querido? Ele foi meu professor no CETEBS. Então, o que acontece? De qual igreja? Ele foi pastor junto com o Silas de Santo Antônio, foi pastor da igreja de São Pedro. Hoje ele é pastor de uma igreja independente em Vitória, que é a Igreja Batista Filadélfia. Eu sei quem é. Eu sei quem é o senhorzinho. Eu sei quem é da Filadélfia. Lá na região de São Pedro, ali em Santo Antônio. Eu tô ligado. E ele deu uma descambada boa, hein, menino? Pois é. Aí nós fomos e começamos a Igreja Batista da Restauração de Jardim da Penha. Fiquei lá quase 13 anos. Né? É onde está o Luiz Henrique hoje, não é? Isso. Luiz Henrique tô ligado, tô ligado. O Luiz Henrique ficou um tempo comigo lá, como meu companheiro lá. E aí, mesmo? A partir de 2010, eu e minha esposa começamos a vir passar férias aqui, né? Porque o cara que foi nosso pastor, o pastor Francisco Isidoro, ele e a Deida viviam falando, vem passar um tempo aqui com a gente, não sei o quê. Então, nós começamos. Semana que vem eu vou fazer a live com ele também. Deixa eu ver aqui que dia. Não, semana que vem não, quinta-feira agora. Quinta-feira é com ele a live. Pois é. Ele é da minha terra, você sabe, né? Ele é da minha terra. Eu sou de Tombos, rapaz. Ele é da minha terra, Francisco. Rapaz, eu fui muito daquele Tombos por causa do pastor Francisco. Pois é, sou de lá. Sou de lá. Pois é, menino. Fica aí dando tombo nos outros, não, tá? Não posso deixar. Perco amigo, mas não perca a piada. A piada é ruim, mas a gente faz. Então, aí nós viemos em 2010 aqui e eu preguei no aniversário do Francisco lá na igreja dele e um irmão que era membro da igreja do Nazareno estava na igreja e falou, você vai pregar lá na minha igreja. Eu falei, você é o pastor da igreja? E ele disse, não. Aí eu falei, então você manda o seu pastor me convidar. Eu não vou para sua igreja. Sempre que o seu pastor falar comigo, eu tenho ele saber quem eu sou, né? Eu disse, ninguém lá da igreja que eu sou pastor convida uma pessoa para ir pregar lá que eu não saiba quem é a pessoa. Aí eu fui, o pastor dele me ligou, o pastor Darley, que depois se tornou um amigo legal que eu tenho aqui. E aí fui pregar na igreja do Nazareno. E esse irmão é um empresário aqui. E ele foi muito com a minha cara, gostou de mim. Nazareno ligado a Nazareno lá de Campinas, lá? Exatamente. Aqui na cidade de New Rochelle tem uma igreja boa deles. Não sabia, legal. O pastor na época era sobrinho do Ivonildo, que era daí de Itapuã. O Ivonildo tá aqui ainda, o Teixeira, ué. Ele era aqui de Itapuã, mas agora ele não tá pastoreando mais. Meu brother, O sobrinho dele é que era o pastor aqui.
Uhum. Isso tudo é para contar como é que eu vim parar aqui. Aí, esse Tô irmão entendendo. empresário, ele me chamou para ir jantar na casa dele, foi me buscar na casa do pastor Francisco e tal. E eu vim à casa dele aqui em New Rochelle e ele disse o seguinte: Pastor, eu quero pagar para o senhor e a sua esposa virem o ano que vem nas férias de vocês de novo aqui. Ô, rapaz. Aí eu falei, ops, né? Ele falou, aí, mas o senhor tem que vir aqui para a igreja do Nazareno e o senhor tem que ficar aqui no mínimo 2 semanas. Tá bem. Ué, meu filho, de graça, até injeção na testa. Aí agendamos com o pastor do Nazareno, que eu viria fazer um seminário com a igreja, falar para os homens, pregar, fazer uma conferência na igreja e tal. E eu vim, fiquei 2 semanas, com o inverno frio, o aquecimento da casa deu defeito, rapaz. Eu quase morri congelado naquela casa e eu odiava frio. Ar-condicionado a 21 graus, eu já achava que estava frio demais, botava blusa de frio. Nossa. Aí, rapaz, vim, passei aquele período aqui, e esse irmão, quando eu fui embora, ele disse, olha, o ano que vem o senhor volta por minha conta de novo. Só que aí, a minha filha teve o meu primeiro neto, que foi o Nicolas, e eu tirei férias para ajudá-la, para ficar com o neném, porque ela teve que voltar a trabalhar. E a minha esposa jogou as férias dela um pouco mais para frente, porque quando minhas férias acabassem, a da minha esposa começava e ela cuidava do bebê para minha filha. 2012 nós não viemos. Aí o Francisco me liga, amigo, tem uma igreja, está numa situação difícil aqui, numa cidade próxima. Era uma igreja que tinha um bom número, a igreja teve mais de 200 membros, e 200 membros aqui é uma grande igreja. Tá? Aí ele... Uma grande igreja de brasileiros. Sim. Né? Não, mas aqui na região da Nova Inglaterra, qualquer igreja com 200 membros já é uma grande igreja. Ah, é mesmo dos gringos? Daqui a pouco vou te dar um dado interessante. Ok. Então, aí a igreja tinha umas 10, 12 pessoas congregando, porque houve um problema e a igreja acabou praticamente. Aí ele falou, eu vou precisar viajar, eu estou ajudando essa igreja, você podia passar um mês lá para nós. Aí marcamos uma data, ele falou, você pode doar suas férias? Eu falei com ele, as férias não são minhas, né? As férias são minhas e da minha esposa, eu tenho que conversar com ela. Mas aí eu conversei com a minha esposa e ela disse, não, vamos e tal. E viemos para cá passar um mês aqui na cidade de Bridgeport, né? Chegamos aqui, rapaz, no dia anterior tinha dado uma nevasca que tinha dado 1,60 m de neve. Credo. Quando eu cheguei, a cidade estava um caos, estava paralisada por causa da neve. A Guarda Nacional veio com aquelas máquinas enormes, aqueles tratores enormes de esteira, para tirar a neve das principais avenidas. Aí eu cheguei e falei com a minha mulher assim, nós entramos numa fria literal. E aí eu passei um mês aqui com a igreja, depois passei 10 dias em Nova York. E quando eu fui embora, os irmãos me procuraram e vieram conversar comigo e me disseram o seguinte, pastor, nós estamos precisando de um pastor e a gente gostou do senhor. Né? Eu não tenho nada a ver com os caras que passaram antes aqui. Meu jeito de ser é totalmente diferente. Primeiro, eu não tenho cara de pastor, não tenho conversa de pastor. Os camaradas andavam de roupa de manga comprida, terno, gravata na rua. Eu ando de bermuda, chinelo de dedo e camiseta. Né? Vou para padaria, supermercado, do jeito que eu andava em Jardim da Penha. Né? Eu ando aqui. Gente, eu sou gente, igual a qualquer outra pessoa. Né? Aí, rapaz... O que aconteceu? Eu falei com eles, olha, vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou, vocês não conhecem minha vida. Vocês podiam fazer um negócio. Vocês podiam pesquisar a minha vida primeiro, tomar informações. Liga lá para minha cidade, pesquisa nos jornais da cidade para ver se eu não sou procurado por algum crime lá. Aí, umas 2 semanas depois que eu cheguei em Vitória, eles me ligaram. A gente queria que o senhor voltasse aqui. Eu falei, quando? Em julho, porque é verão, é uma época diferente, para o senhor ver como é que é. Eu falei, eu respondo a vocês daqui uns dias. Porque, Manu, eu nunca quis sair de Vitória, cara.
Eu sou apaixonado por Vitória. Para mim, sim, Vitória é a cidade mais bonita do Brasil. É o melhor lugar para se viver no mundo, para mim, é a Grande Vitória. É o Espírito Santo. Né? Eu aceitaria ser pastor em qualquer cidadezinha da roça no Espírito Santo, mas nunca pensei em sair daí para vir para cá. Né? Ou para ir para qualquer outro lugar. Eu tive convite para ir para Santos, né, para o Guarujá, não aceitei. Tive convite para ir para o Rio de Janeiro. Eu tenho um primo que é pastor lá no Rio, na PIB de Niterói, o Laurindo. Aí meu primo Ah, Laurindo, seu primo? Teve uma época, ele me perguntou se eu não queria ir trabalhar com jovens lá, muito. Quando eu era jovem, né? É verdade, ele falou comigo. Ele é capixaba, não é isso? Ele é, pai. Ele é de Ele Além. falou comigo, eu tive com ele em Goiânia, agora em janeiro. Ele falou Gente, muito comigo, ele é boa. capixaba, é verdade. Um cara muito íntegro. Falo toda semana Ele é com ele. top, ele é top. O Evaldo, seu vizinho aí, que você fez live com ele recentemente, eu fiquei até com medo dessa live, porque eu olhei e só tinha fera lá aí nas lives. Falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? O Evaldo é casado Eu com a minha deixei o prima. melhor pro final, rapaz. Hein? O Evaldo é casado com a minha prima, a Lucilei. Né? É. Aí eu tive convites para sair aí do estado, até para ir para Guarapari uma época, para uma igreja que não era batista. E eu já fui convidado umas 3 vezes para ser pastor de Assembleia de Deus, rapaz. Até eu estava no Brasil, uma Assembleia de Deus me convidando para ser pastor em Miami. Falei, vamos para Miami fazer o quê, gente? Não, eu não tenho problema nenhum com placa de igreja, porque o que me norteia é o que eu fui ensinado desde criança. Né? Aqui na igreja o povo chega, eu dou aquela declaração de fé nossa para o sujeito. É isso aqui que nós cremos como igreja. Aí tem lá 250 mil versículos bíblicos, cara, nem leem, né? Mas o cara sabe, eu dou lá a declaração de fé dos batistas, eu entrego para ele. Você lê melhor em inglês? Está aqui. A sua convenção é a do sul dos Estados Unidos? É a SBC. Ok. Né? Então, o que acontece? Então, eu nunca tinha pensado em sair daí para vir para cá. Eu vim, passei o mês de julho aqui, e eles me fizeram uma proposta. Eu disse para eles, eu vou embora, e vou orar e respondo a vocês. Mas antes disso, antes de eu voltar aqui, em março, uma igreja batista aí em Vitória tinha me convidado para pregar. Fui despretensiosamente pregar lá, porque é uma igreja, assim, bem tradicional. E eles tinham um púlpito de vidro e eu dei um tapa no púlpito, quebrei o púlpito todinho. A primeira vez que eu fui lá, eu falei, esse povo nunca mais me chama para vir aqui. Aí me chamaram para voltar lá 2 semanas depois. Aí eu fui pregar. E eles me falaram o seguinte, pastor, o senhor voltou aqui porque a igreja quer te conhecer melhor, porque nós estamos sem pastor e a gente queria convidar você. Aí eu tive uma reunião com alguns irmãos e eu disse a eles, olha, eu não sou nada do que vocês conhecem de pastor até hoje. Vocês só tiveram pastores muito tradicionais, né? Eu falei, eu fui pregar, a primeira vez que fui pregar lá, preguei sobre milagre. Eu falei, olha, eu creio em milagre, eu oro por milagre, né? Eu chamo as pessoas aqui na frente, eu creio que Deus cura, eu creio no poder da oração para curar as pessoas. E pai, eu falei, porque eu tenho essa experiência na minha casa, eu tenho 2 filhos que foram dados, eu tenho um filho que foi dado como morto 2 vezes, os médicos disseram, não tem jeito, né? O meu filho, quando tinha 21 anos, sofreu um acidente lá próximo de Belo Horizonte e entrou no João 23 lá, morto. O médico disse, olha, se eu tirar um fio desse, tá ligado nele, ele vai morrer. Ele para de funcionar. Eu falei, doutor, funciona, para não, porque quem criou tem peça de reposição para trocar. O médico achou que eu era doido, né? Mas ele não sabia do que a gente estava falando, né? E nós oramos e o médico, ele foi para uma UTI no Hospital Felício Roxo, só para encurtar a história. Lá no Felício Roxo, o chefe da UTI disse, olha, ele vai ficar aqui de 1 dia a 30 dias, no mínimo. São R$10 mil cada diária dessa UTI. O senhor tem dinheiro para pagar? Aí eu disse assim, eu não tenho não, mas o meu pai tem. Eu falei, meu pai tem terras, ouro, prata, tem interesse em um monte de coisa. Gente, nem pai eu tenho, meu pai morreu em 1991. Só que eu estava falando do outro pai, né? Aquela linguagem nossa, né? Papai.
Aí, rapaz, o médico falou, olha, se o seu filho sobreviver, ele vai ter sequelas graves. Ele não vai falar, ele sofreu um dano cerebral. E aí ele falou, ele não vai falar, ele não vai conseguir entabular uma conversa, não vai ficar igual aqueles assim. Eu falei, vai não, doutor. Vai não, pode ficar tranquilo. Com 2 dias e meio, meu filho saiu do coma. A enfermeira me chamou, que eles desentubaram ele, e ele estava agitado. Eu entrei, né, na UTI, e ele virou para mim e disse, pai, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Ele tinha sofrido um acidente onde a avó e a tia, a irmã da minha esposa, a mãe da minha esposa e a irmã tinham morrido no mesmo acidente, né? E aí, rapaz, eu sei o seguinte, para encurtar a história, ele foi para o quarto. 1 semana e meia depois ele teve alta para ir embora para Vitória. E quando eu fui acertar as contas com o hospital, eu tinha o plano de saúde do banco que eu trabalhava, né, do Banesses. E a minha esposa também aposentou pelo Banesses. E quando nós chegamos lá, eu falei para a moça, quanto é que deu a conta aí para eu ver, para eu conversar com meu pai para ele pagar a conta. O que acontece? Uma tal de Fundação Pampulha tinha assumido a dívida do hospital. É milagre do menino não morrer e sair top do hospital. E foi um milagre de alguém pagar a conta. E uma pessoa que me ajudou muito lá em Belo Horizonte foi o Márcio Valadão, lá da Lagoinha. Ele, a irmã dele, a Ângela, e o pastor Paulo, o marido dela, né? Se tornaram assim, bons amigos da gente depois desse fato. Mas, então, para encurtar a história, meu filho hoje está aqui nos Estados Unidos, pai de 3 filhos lindos, é músico e é meu líder de juventude lá na igreja. Né? Então, a questão é, eu tinha esse convite dessa igreja daí e tinha o daqui. E eu estava mais propenso a aceitar o daí. Mas Deus deu uma palavra para a gente, Manu, porque eu tinha tudo para dar errado aqui, cara. Primeiro, eu nunca estudei inglês na minha vida. Porque quando eu fiz 2º grau, 1º grau, essas coisas, não precisava de inglês. A gente não estudava inglês na escola. Né? Eu terminei o 2º grau em 1979. Os Guaraná tinha rolha, né? Os Guaraná fechava com rolha. Para Guaraná, a garrafa a gente tinha que ter cuidado, porque parecia a garrafa de cerveja. Os caras diziam que a gente estava bebendo cerveja no bar, né? Naquela época que a gente botava Neucid na cabeça de menino, e o menino não morria, né? Para matar piolho. Então, eu não falo inglês, nem lá. Nunca me dei bem com a língua inglesa. É mesmo? Como é que você sobrevive aí, cara? Rapaz! Fazendo mímica. Eu me faço entender. Eu falo uma língua... Você sabe aquele que o mineirinho chegou em Nova York, na Quinta Avenida, e viu uma roupa bonita na vitrine? Aí o vendedor vem, chega pro mineirinho e diz assim, do you like? Aí o mineirinho, yeah, like, nós like, mas money que é good, nós não have. Então eu sou o mineirinho. Aqui na minha região, tem muito hispano. Todas as lojas, bancos, tudo tem, eu falo espanhol. Na verdade... Ticano, né? Muito ticano, de lowrider. Sim. Cara, existe uma pesquisa que diz o seguinte, que até 2025 o espanhol vai ser a língua mais falada nos Estados Unidos. É mesmo? Os hispanos estão tomando conta disso aqui. Mais do que o inglês, cara? A grande verdade é o seguinte... O negócio é que os americanos não faz filho, né, Abílio? E os espanhol manda ver, aí vai, né? Então, aqui na minha cidade, particularmente, 50% da população da cidade é hispana. É mesmo, cara? Hispanos da fala pro pessoal saber, fala qual é a cidade, o estado, qual é a sua igreja. Bridgeport, no estado de Connecticut, eu estou a 1 hora do centro de Nova York, de Manhattan. A nossa igreja é a Missão Batista Brasileira. É o Porto da Ponte, não é isso? Hein? O Porto da Ponte. Numa tradução livre é isso aí. Mas aí eu sou neto de espanhóis, né?
Porque Connecticut é grudado, faz parte do estado de Nova York, não é isso? Não, Connecticut é um estado independente, é um dos estados mais ricos. Só que eles dizem que essa região aqui é chamada de Grande Nova York, né? Tudo que tem um raio de uma hora e pouco de Nova York, mesmo que seja New Jersey... Então não é estado, é Grande Nova York, é conhecido assim, né? Sim, ok, entendi. Porque você tem o estado de Nova York e você tem New York City. Né? Ok, a cidade. É como o estado do Rio e a cidade do Rio de Janeiro. E Nova York ele tem 5 distritos, né? Tem o Bronx, tem o Brooklyn, tem Manhattan, Long Island e Queens. Newark. Não, Newark já é New Jersey. Já é New Jersey. E do outro lado a Filadélfia, não é isso? Depois você passa New Jersey e você entra na Filadélfia. Né? Lá onde tem um Love Park, onde a galera anda de skate, eu manjo, rapaz. Lá na Filadélfia, em Lancaster, tem um teatro cristão que é a coisa mais linda e sensacional que eu já vi. Eu já estive 2 vezes assistindo peças, Jesus e José. Né? Eles fizeram uma peça, não sei se ainda está em cartaz lá, mas eles estavam fazendo, ano passado acho que ainda estava, uma peça sobre a Rua Azusa, você ficou sabendo aí? Fiquei, mas essa eu não assisti, não. Cara, eu vi uns trechinhos, que coisa, remontando o avivamento da Rua Azusa, contando toda a história do William Seymour e tal, coisa linda, cara. Olha, aquele teatro, para mim, é melhor que a Broadway. Eles, no filme Jesus, eles fizeram uns efeitos especiais, para você ter uma ideia. Naquele momento que Jesus entra no templo com um chicote e desce o porrete em todo mundo, e aí tem uma cena que Jesus mete a mão na mesa assim, vira a mesa, estava cheio de moedas em cima. Aquilo foi... Você olha, ele vai em câmera lenta. As moedas voando no ar assim, em câmera lenta. Eu quero entender como é que eles fizeram aquilo até hoje. Ao vivo, em câmera lenta. Vivo. Tipo, não tem câmera, mas eles fizeram ficar lento o negócio. Como é que fizeram, eu não sei. Rapaz, que doideira. No mar, o barco para cima e para baixo. É jogo de luz, cara. É jogo de luz. Muito doido, né? Eu não sei o que é, não, mas que foi a coisa mais fantástica para mim, foi aquela peça de teatro. Foi lindo demais. Top. Então, quando eu fui em julho para Vitória, para encerrar a história, eu cheguei aí à igreja aí e disseram para eles que eu estava vindo embora para os Estados Unidos. Eu não tinha respondido aqui ainda. E então eles fizeram um convite a um outro pastor, que inclusive tinha ido daqui dos Estados Unidos para ir para o Brasil. Aí, mas o cara não deu muito certo lá não, tadinho. Ou tadinho deles, né? Mas aí, cara, o que me convenceu a vir para cá? Quando eu cheguei de viagem, passou uns dias assim, descansei, que eu cheguei meio cansadinho, né? E eu sentei para conversar com a minha esposa. Eu falei com ela, olha, Deus me deu uma palavra. Ela falou assim, Deus também me deu uma palavra. E a minha esposa tem mania de escrever tudo. Ela anota tudo, os textos bíblicos, tal, aquilo que Deus fala com ela. E aí ela falou, o que Deus falou com você? Eu falei, não, fala você primeiro, para eu saber se está de acordo. Aí ela falou assim, olha, Deus me deu uma palavra, é esse texto bíblico aqui, ó. Arruma suas bagagens, porque você vai sair do país. Como por um buraco na parede. E tal. Aí eu falei com ela, então, peraí. Aí eu abri e falei, ó, esse texto aqui Deus disse. Isso foi em julho. 1º de agosto, 1º de setembro, eu dei posse ao Luiz Henrique. E dia 20 de setembro eu tomei posse aqui. 2012. Depois, em 2013. 13. Ok, tá certo. Porque eu vim em fevereiro de 2013, em julho de 2013 aqui. Foi o que me convenceu a sair daí, porque eu era um cara, eu sou o improvável de estar aqui, porque eu não falo inglês. Odiava frio. Rapaz, frio não era comigo. E aqui eu já peguei menos 56 graus de temperatura. Credo! Esse ano nem fez Como é que frio. vive, cara? Menos 56 a casa graus Celsius? Hein? Graus Menos 56 graus Celsius? Tem condição não, velho. A gente pegava a água morninha e ficava brincando lá de fora. Jogava a água pro ar assim, a água virava neve na hora.
Caraca, velho. Isso foi uma vez só. Agora, temperaturas de -20, -22, 23, todo ano a gente pega. Misericórdia, bicho. A gente passa, em média, 6 meses por ano com temperaturas baixíssimas, abaixo de zero. Pelo menos 5 meses abaixo de zero. Para você ter uma ideia, agora aqui é primavera. É primavera. Não vou cantar não, que essa música não é de crente. Não. Mas, para você ter uma ideia, ano passado, essa época, estava dando para a gente ir na praia. Já estaria com temperaturas de 28, 27. As temperaturas estão teimosas. Estão 13, 17, 13, 14, 12. O tempo está meio doido, né? Para você ter uma ideia, esse ano fez pouco frio, mas o frio que fez congelou as portas do meu carro um dia. Eu tenho uma minivan da Honda, uma Odyssey, e eu fui abrir, a porta não quis abrir, porque estava travada pelo gelo. E aí eu forcei um pouquinho, eu quebrei a porta do carro. Não é porque eu sou forte, não. É porque o gelo fez isso. Né? Caramba, cara. Então, a gente vive... Eu odiava frio, detestava frio. Nunca queria sair de Vitória. Eu estava bem estabelecido. E como é que é a realidade das igrejas aí, pastor? Explica pra gente aí, para quem nunca foi, não conhece nada. Qual é a principal diferença da igreja daí para cá? Primeiro, as igrejas de brasileiros, daí para cá. E depois a igreja dos gringos mesmo. Primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte. Nós estamos na chamada Nova Inglaterra, né? Que compreende Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Maine, Vermont e New Hampshire. São 6 estados. East Side, né? East Side. Nós aqui estamos no nordeste dos Estados Unidos. Faz fronteira lá de lá é o West Canadá. Side, né? Eu estou a 2 horas e meia de ainda existe aí aquela rixa forte de leste contra oeste, East Side, West Side, e os caras tretam muito Califórnia com Nova York e tal. Nós aqui estamos na costa leste, que é o Oceano Atlântico. A Califórnia está lá do outro lado, na costa oeste, que é o Oceano Pacífico. Existe uma implicância muito grande. Na verdade, existem muitas Américas aqui, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, que os Estados Unidos, diferente do Brasil, aqui é uma união de estados. O Brasil é uma república federativa. Né? Aqui cada estado faz sua lei. No estado, por exemplo, você pode pendurar um negocinho no retrovisor do seu carro. No outro estado, se você pendurar, você toma multa. Tem estado que você pode colocar aquele negocinho no painel assim para você pendurar o GPS, e tem estado que se você colocar, você toma multa. Tem estado que você pode andar, é obrigatório usar cinto de segurança. Tem estado que não é obrigatório. Mas não existem leis federais que valem para todo mundo? Existem leis federais, mas não se aplicam a trânsito, essas coisas, né? E tem diferença de lei de uma cidade para outra. É mesmo? Eu moro aqui na divisa de Bridgeport com Fairfield. Por exemplo, se um sujeito vem fugindo da polícia da nossa cidade aqui... Fairfield de vila muito longe, assim? Não, Fairfield, com F, Fairfield. Field de campo. De campo. Fairfield. Field. Se um cara fugir da polícia daqui da cidade e atravessar... Abílio, você é uma figura, velho. Você é uma figura mesmo. Ai, meu Deus. A gente tem que fazer graça da vida, porque a vida é muito difícil. Se a polícia perseguir, se a polícia estiver perseguindo um cara aqui e ele atravessar a avenida, a Brookline ali, e for para o outro lado da avenida, a polícia não pode ir lá, porque ela já é outra cidade. Só se ele comunicar e pedir autorização para entrar. Aí a polícia de lá vai junto para prender a pessoa. Pode crer. Jurisdição, né? Mas aí sim. Fala aí das igrejas, para a gente saber como é que é as igrejas aí, a diferença daí para cá. Sim. Nós estamos na Nova Inglaterra, isso aqui é o berço do evangelho nos Estados Unidos. Ok. Os cristãos chegaram aqui
em divisa de Rhode Island do Massachusetts, né? Os Aham, Pilgrims desceram lá e sim. foram as primeiras colônias, foram aqui, e o evangelho daqui se espalhou por todo, pelo restante da colônia americana. Foi aí que chegou o Aqui, John Wesley, foi aí que chegou a turma toda. então, o que acontece? Aqui eu estou a 1 hora do local, em Enfield, onde o Jonathan Eduardo pregou aquele sermãozaço, né? Pecadores Pecadores nas nas mãos mãos de um de um Deus Deus irado. irado. Vocês vão tudo para o É. inferno, seus miseráveis. Você sabe o que Diz tem que hoje tem lá? lá, diz que tem lá as colunas ainda que a galera se Não, agarrava. Não só tem, tem não? uma pedra. É Um mesmo? memorial. Não existe mais igreja, não tem mais nada. Por quê? Isso aqui foi terra de grandes avivamentos. A primeira onda, a segunda onda, tudo passou por aqui. Jonathan Edwards, né? O George Whitefield, aquela turma, não, aquele menino, como é que é o nome dele? Charles Finney, né? Sim, Charles Finney. Não fale Charles Finney, não, porque eu tive uma briga com o meu TCC, porque eu arrumei confusão, porque eu discordei do Charles Finney e o cara era fã dele. Vamos pular essa parte. Já deu para ver que eu sou bem crequeiro. E aí? Então, os grandes avivamentos brotaram aqui. Aqui foi o berço do evangelho. E hoje nós vivemos a pós-cristandade na Nova Inglaterra. 3% Caramba. da população geral é cristã. Que isso, cara? Já incluídos católicos, luteranos, anglicanos, evangélicos, protestantes históricos e não históricos, testemunhas de Jeová. 3%, amigo? 3. Cara, então, olha só que loucura. O berço do protestantismo é a Europa, já é pós-cristã. O berço do evangelho na nova Europa, entre aspas, já está pós-cristão também. Essa onda vai alastrando, a gente tem que cuidar para esse negócio não chegar aqui, hein, bicho? Precisamos que o mundo envie missionários para o Nordeste americano. Agora, quando você desce para o centro-oeste e sul dos Estados Unidos, aí lá você tem as mega churches, né? Aí, Memphis, né? Memphis, Califórnia, Chicago, né? Tem as Aí o pau igrejas, quebra, 10 mil, 15 mil membros, é mato lá. 50 mil membros. A Igreja Batista de Dallas, bicho, é uma mega igreja. Nossa, o que é aquilo? Então, tem a Lakewood. Você já ouviu falar? Acho que você não foi, mas na Lakewood Church. Já ouvi falar. Lakewood. Mas... Rapaz, um monstro aquilo. Pelo amor de Deus. Aqui na nossa tem 19 mil poltronas, cara, para ficar sentado na poltrona. 19 mil poltronas. Não sei se é Alabama, Mississippi, é a Igreja de Negros. Aqui na nossa cidade existem templos enormes, tanto católicos como protestantes, evangélicos, fechados. Eu tenho, por exemplo, uma vontade de fotografar as igrejas, que os prédios são muito bonitos aqui da minha cidade, e colocar no meu Instagram um álbum de fotografias de igrejas, porque os prédios são bonitos. Mas a realidade é feia, porque estão prédios vazios. Tem prédios de igreja aqui sendo transformados em casas, em apartamentos, em boates, sendo vendidos para boates. Né? Então, o que acontece? 3% da população é cristã. Temos grandes igrejas aqui. Aqui na nossa cidade, por exemplo, tem uma grande igreja americana, que é a Black Rock. Eita, o povo me ligando aqui. É uma igreja congregacional muito grande, uma igreja muito boa. Né? Mas como é que chama? A média é Black Rock. Ok. Rocha Preta, Black Rock. Ligando, não. Jesus não fala com a gente pelo telefone, não. Sei lá, ele fala do jeito que ele quiser. Fala. As igrejas americanas, a grande maioria delas, você vai nas igrejas, tem 100, 50, 60, algumas maiores um pouco. Né? A igreja mãe aqui na cidade do Trabalho Batista aqui, que é a igreja americana, é a North Park Baptist Church, né? Pastor Mark Smith,
E é uma igreja que tem um prédio fantástico, e era uma igreja de brancos, e ela entrou em declínio. Por quê? Porque os brancos foram mudando daqui, vão envelhecendo, vão indo embora para o sul, né? Porque velho não gosta de frio, né? E aí, rapaz, o pastor teve a sacada. Ele abriu a igreja para uma igreja de negros. E os negão cresceram, rapaz. E o que ele fez? Juntou os brancos com os pretos, formou uma igreja só, é uma igreja mista, e está fazendo diferença. Cara, mas até hoje ainda tem esse negócio aí de igreja de branco e igreja de preto, cara? Tá de brincadeira, Bíblia, até hoje? Existe. Você sabe que aqui no norte dos Estados Unidos tem mais de uma convenção batista aqui, tem um monte, né? É igual aí mesmo, né? Então tem a SBC, que é a Southern Baptist Convention, que é uma convenção mais conservadora, até mesmo em questão de usos e costumes. Ultimamente ela tem batido muito na questão de álcool, tabaco, para o povo não usar, né? Mas tem a Convenção do Norte, que é bastante liberal, que inclusive já está até ordenando gay, né? Mas fazer isso o quê? E aqui, a primeira igreja batista de Bridgeport, a igreja americana, é uma igreja de brancos até hoje. E não pode entrar negro? Como assim, Abílio? Não. Presta atenção. Eu não acredito não, velho. Em 1700 e não sei quando, eles começaram um trabalho com os negros. Só que os brancos se assentavam nas poltronas e eles fizeram um mezanino em cima e os negros ficavam em pé lá para assistir o culto. E muito negro começou a se converter. E aí veio um pastor novo para a igreja e reuniu todos os negros e disse: olha, eu fico envergonhado da situação, mas eu não tenho como mudar. Porque eu sozinho não posso mudar. Vocês querem começar uma igreja para vocês? Eu vou dar todo o apoio. E esse pastor alugou um espaço, arranjou um obreiro, colocou para trabalhar, e a igreja de negros cresceu, compraram um terreno, construíram, ampliaram 1, 2, 3, e hoje eles têm uma igreja enorme, que é a Messiah Baptist Church, é uma igreja de negros até hoje. Cara, eu já vi um vídeo dessa igreja, Messiah de Messias, né? Eu vi um vídeo, eles têm um coral maravilhoso, cara. Cara, é fantástico. Então lá é só de negro, também não pode entrar branco, ou pode? Não, pode. Eles não têm essa... Pelo menos brasileiro é bem-vindo, né? E o meu sonho, cara, é ir num dia que tiver um concerto com esse coral cantando lá e o pessoal... É maravilhoso, cara, maravilhoso. É bonito. Eu vejo de vez em quando os vídeos da Messiah Baptist Church e da do Brooklyn, né, cara? O reverendão lá, como é que é o nome dele? Do Brooklyn? Tabernacle? O que é aquilo, velho? É um espetáculo, é um show. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Como é que é o nome do pastorzão lá? Fugiu agora o nome dele. O Erasmo Juarez. A turma aqui, quando vai lá direto nele. Eu fugi o nome, daqui a pouco eu lembro. O cara da igreja da Baptist Tabernacle. Diz a lenda, não sei se você sabe, Abílio, aí se corre essa conversa aí, mas diz uma lenda que Bob Marley, antes de morrer, foi num culto nessa igreja e converteu, é verdade? Você já ouviu essa história aí? Eu não sei, eu nunca ouvi falar, não. Né? Não, Bob Marley. Dizem que Bob Marley teve um câncer, né? Aí foi se tratar aí, ficou aí em Nova York, aí levaram ele num culto lá no tabernáculo. O reverendão lá sentou a palavra nele, disse que ele converteu e pediu o batismo e batizaram ele já no hospital por aspersão e disse que ele morreu crente, diz a lenda. Não, que ele morreu crente. Eu já ouvi falar. Né? Que ele se converteu e tal. Beleza. Então, mas, disseram, a lenda de que ele converteu foi através da igreja do Brooklyn, do tabernáculo. O que acontece hoje? O Nordeste dos Estados Unidos precisa ser alvo de oração e de missões. Falar em fazer missões na Europa e na América até parece piada, né? Mas é uma realidade. Né?
Eu estive com um missionário que trabalha lá na África. A nossa igreja é uma igreja pequena, né? Eu acabei não falando sobre a igreja, né? Quando nós chegamos, nós tínhamos um pequeno grupo. A igreja cresceu, que muita gente que saiu voltou. Mas chega um pastor com aquela cabeça de igreja do Brasil, querer discipular, de disciplinar, chamar o cara no gabinete, apertar os parafusos. Um dia saíram 48 pessoas da igreja. Engasgou, é? Rapaz, quase que eu botei o Guaraná aqui para fora. No primeiro dia de ministério, você perdeu 48 pessoas. Pois é. Não, isso tinha uma Não, isso já tinha uns 2 meses. Tinha uns 2 meses. Tá, 2 meses. Já estávamos com uns 2 meses. Mas o que acontece, cara? Hoje, a gente tem um grupo de umas 60 pessoas na igreja, uma boa parte muito comprometido. Para você ter uma ideia, nesse tempo de pandemia, de coronavírus, as igrejas fechadas, né? Os irmãos, mesmo com dificuldade, têm mantido os dízimos e as ofertas. A igreja continua pagando os compromissos dela, né? A gente abriu mão de uma parcela do salário, né, na verdade, mas tivemos que fazer um ajuste. Mas a igreja continua honrando com os compromissos. Então, eu tenho um grupo bem comprometido. Tenho muito capixaba, gente aí de Vila Velha que tá É aqui. mesmo, legal. Tem uma galera que era daí e veio para cá. E é só de brasileiros, Abi? Ou tem membros hispanos de outra nacionalidade? Não, hispano não, porque nós reunimos num prédio que é propriedade de uma igreja hispana e eles têm o culto deles pela manhã e nós temos o culto brasileiro à noite. Nós temos muito adolescente que nasceu aqui, tem até certa dificuldade com o português, né? Temos um grupo bom de adolescentes na igreja hoje. E acho que eu já tinha falado isso com você, né? Se você viesse para os lados de cá, eu ia trazer para falar para a galera. Quase que rolou. O que aconteceu naquela época foi o seguinte: a igreja que me convidou para eu passar uns dias aí seria em Boston, né? Eu ia rodar e ia acabar indo aí em você também. Mas a igreja que convidou só queria enviar passagens, bancar as minhas despesas. Mas eu tenho um voto que eu fiz, um compromisso que eu tenho de não sair para pregar sem levar minha esposa. E aí eu falei, olha, eu só vou se eu puder levar minha esposa, eu não tenho condição de comprar a passagem agora, então se a igreja não tiver como levar os dois, aí vai ficar para depois, aí eu acabei não indo. Mas a questão é a seguinte, então, a gente tem hoje um grupo bom, bem comprometido, a igreja está tendo um crescimento devagar, mais orgânico, mas o que acontece? A vida de pastor de igreja étnica aqui, de imigrante, é difícil. Por quê? A igreja faz assim. Aí o pessoal volta para o Brasil, aí o pessoal vai para outro lugar, é muito complicado, né? A gente tem 2 problemas. É o seguinte, aqui em cima faz frio demais, uma boa parte do ano, e muito brasileiro não se adapta, vai embora para a Flórida, para o Texas. A gente está sempre perdendo gente para lá. Perdendo não, né? Porque eles vão para outras igrejas lá. Recentemente agora, uma semana antes da pandemia, de se fechar tudo, foi uma família para a Flórida. A gente tem outro problema. O pessoal ou vai daqui para o sul, ou volta para o Brasil. Já tem uma família falando que quando reabrir os voos aqui para o Brasil, que eles estão indo embora. Né? Então, você trabalha com as pessoas, você discipula e tal, daí a pouco... Né? Mas o bom é que essas pessoas vão e passam a servir nos lugares onde vão, né? Mas é difícil, cara, porque você não pode ter um planejamento financeiro de investimento, porque um dia você tem gente, outro dia você não tem. Em 2008, saiu uma leva de gente daqui, de volta para o Brasil, que foi um negócio louco, rapaz.
uma boa parte das igrejas aqui passou muito aperto, teve que devolver patrimônio porque pagava prestação de prédio, né? Foi uma coisa muito doida. Então, eu aprendi com a minha mãe o seguinte, minha mãe sempre dizia, não dê passo modo que a sua perna. Um tempo atrás, falava, vamos comprar um prédio, pastor. Falei, quando a gente tiver uma grana para dar metade do prédio, aí eu entro, porque financiar metade é uma coisa, você financiar tudo é outra coisa. E aí você perde o dinheiro que você deu, de down payment e essas coisas todas, e a vaca vai para o brejo. Então, eu não tenho mais 30 anos de idade, né? Para ficar brincando, brincando de casinha, não, né? Fazer dívida para os outros pagar, não. Mas a gente tem uma... Aí agora vamos falar da minha realidade de cidade. A gente tem o problema da incredulidade, né? As grandes universidades estão aqui nessa região, só para a gente fechar o assunto anterior. Cambridge, Harvard, Yale, essas escolas, essas grandes universidades, elas começaram como escolas teológicas. Cristãs, hoje, todas elas foram iniciadas por igrejas. Hoje você não pode falar nem Jesus lá dentro, porque você já é excomungado. Caramba! Então, vamos para a nossa realidade de cidade. A cidade onde nós estamos, aqui o condado onde nós estamos, tem bastante brasileiro. Mas tem mais de 30 igrejas brasileiras. Mas um problema sério. Muitas igrejas, aqueles caras que chegam e dizem, eu sou pastor e abro uma igreja. Né? Cada esquina tem uma igreja. Gente com problema moral, adúlteros, gente que dá calote. Então, o evangelho... Aí atrapalha quem está fazendo um negócio sério, né, cara? O evangelho é muito escandalizado na cidade. E aí nós pegamos um dia... nós temos um grupo de pastores. Pastores aqui não se reuniam, não se falavam, não tinham amizade, não conversavam um com o outro por causa de muita confusão. É até uma vergonha falar isso. Mas depois que a gente chegou, nós começamos a convidar um pastor, o outro, para almoçar, para tomar um café. E hoje nós temos um grupo de 5 pastores que a gente reúne, a gente conversa, a gente faz coisas legal, juntos. Legal. Fizemos o primeiro a Live Bridgeport, aqui, foi um primeiro congresso, a Live Conference. Né? Tem quantos mil habitantes aí, Abílio? Só para ter uma noção. Só a nossa cidade tem 150 e poucos mil habitantes. Né? Mas tamanho de Cachoeira. Tem tipo Cachoeira Itapemirim, mais ou menos. Tem o condado, que tem 5 cidades. Né? As cidades são agarradas uma na outra. É como se fossem bairros, né? Então, o que acontece? Tem muito brasileiro nessa região. Mas o problema é que nós sentamos um dia e começamos a fazer uma avaliação e uma pesquisa. Mais da metade dos brasileiros aqui já passou por uma igreja evangélica. E hoje não quer ir em igreja brasileira mais. Ou seja, na verdade, não quer ir em igreja nenhuma. Por causa de escândalo, por causa de confusão. Entendi. Por essa parte. E aí, na nossa conta, sobraram 40% que estão nas igrejas ou não estão em igreja nenhuma e que poderiam ser alvo, né? Que poderiam ser alvo do evangelho. A irmã escreveu aqui, menor do que Cachoeiro. Porque é o seguinte, a concepção de cidade aqui é diferente do Brasil. Aí, por exemplo, Jardim da Penha, que era onde eu morava, aqui seria uma cidade. Jardim Cambuí seria outra cidade. Você entendeu? Cidades independentes, com prefeitura, Câmara de Vereadores, polícia própria e tudo. Né? Porque aqui, de uma cidade para outra, o que separa é uma rua. Você atravessa a rua, você está na outra cidade. Por isso que são cidades assim, com 100 mil, 150 mil, com 70 mil habitantes, né? 25 mil. Mas se juntar a região aí, dá 2 milhões, mais ou menos. Se juntar o condado de Fairfield, porque tem o condado e tem as cidades que compõem o condado, aí dá muita gente, tá? Gente para dar com pau. Né? E o fato interessante é que essas cidades aqui do condado, elas convergem, os brasileiros convergem para Bridgeport, porque aqui em Bridgeport é que está o comércio brasileiro. Tem 5 padarias brasileiras, tem mercado brasileiro.
tem uns 5 ou 6 açougues brasileiros aqui, né? Uhum. Então, o que acontece? Existe um número pequeno de pessoas que Abílio, seriam alcançáveis. Abílio, o Instagram avisou que tem 10 segundos aqui, vai cortar, vai acabar. Ele só libera 1 hora. Muito obrigado, tá, meu amigo? Valeu, foi